Olá, olá, olá! Que bom estar aqui de novo. Achei que eu não ia conseguir vir ainda esse ano, por conta da correria, né, de final de ano. Mas estou aqui, né, como eu tinha feito o compromisso comigo mesma, que eu não ia querer deixar os meus insights, né, as vivências que eu ia tendo passar muito tempo, porque a gente perde, né, algumas coisas. Então, hoje eu tô aqui para falar de um workshop que eu fiz há 2 semanas e eu fiquei, né, processando muitas das coisas que eu vi, né, nesse workshop. E hoje deu certo de eu vir aqui falar com vocês e gravar, né? Esse workshop foi ministrado pela Letícia. A Letícia, ela é uma psicóloga fantástica. Sou apaixonada nela e no trabalho dela. Ela é muito estudiosa, está sempre procurando inovações, indo atrás de novas atualizações, de coisas novas. E, além de tudo, ela é consteladora familiar. Então, ela conseguiu, né, unir a psicologia com a constelação. Então, é surreal o trabalho que ela faz, tanto em sessões individuais, quanto em workshops, quanto nas palestras dela. Então, é assim, ela é maravilhosa. Eu sou louca nela, apaixonada pelo trabalho que ela faz. E nesse workshop ela até brincou que ela ia levar um tema, um direcionamento, chegou lá, ela teve que mudar tudo. E isso acontece muito, porque quando é esses workshops de vivência, né, que a gente vai fazer exercícios, vai colocar na prática as coisas que a gente tá vivendo, é normal às vezes mudar, porque vai da energia que o grupo tá precisando, da energia, né, daquele momento. E nesse workshop a gente viu um tema muito legal, que é quando a vida não flui. Como assim? Tô olhando aqui a dona Lua. Vou apresentar vocês pra dona Lua. Vem cá, dona Lua. Vem cá, dona Lua, você quer descer? Essa é a dona Lua, gente. Essa é a dona Lua. Você quer descer? Então desce. Quando a vida não flui. Carol, como assim? Já viu que às vezes a vida da gente parece que não tá indo pra frente, que a gente até faz algumas coisas, a gente até prospera em algumas áreas, mas assim, tudo com muito peso, com muita dificuldade, com muito... Nossa, e você fala assim, eu não entendo por que as minhas coisas não vão pra frente. E a gente viu que grande parte disso acontece porque a gente não tá no nosso lugar. Como assim, Carol, no nosso lugar? Como eu já tinha falado num outro vídeo, existe o nosso consciente e o inconsciente, né? Às vezes no nosso consciente a gente tá no nosso lugar, mas lá no nosso inconsciente, nas nossas atitudes, a energia que a gente emana, às vezes a gente não tá no nosso lugar. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Suponhamos que eu sou filho de pais, né, de mãe e pai, onde o pai é muito bravo, muito duro, muito aquele homem assim, muito bravão mesmo. E eu acho que o meu pai é muito duro com a minha mãe, por exemplo. Eu acho que meu pai não é um bom marido. Eu acho que ele não cuida bem da minha mãe, um exemplo. Por amor, é um amor inconsciente, né? O que a gente chama de amor cego. Eu vou lá e começo a querer preencher esse vazio do meu pai na vida da minha mãe. Aí eu quero fazer tudo pra minha mãe, eu tento agradar minha mãe de todas as formas, eu tento não dar trabalho pra minha mãe, né, não ter mais essa preocupação. Eu tento, de certa forma, ser pra minha mãe o que meu pai não é, um exemplo. E às vezes o contrário também. Às vezes, meu pai é aquele cara muito tranquilão, good vibes, que não esquenta com nada, aquele homem assim, ó, tranquilão. E minha mãe já é uma mulher muito brava, muito mandona, autoritária. E eu acho que a minha mãe diminui o meu pai, que a minha mãe maltrata o meu pai. E aí eu tento ser para aquele pai a esposa que eu acho que ele deveria ter. Aí eu sou aquele filho ou aquela filha de papai, né, que tenta agradar o pai o tempo todo, que tenta, né, de todas as formas satisfazer todas as necessidades do pai. Às vezes isso acontece também muito em divórcio. Às vezes há um divórcio, né, e aquela criança, ou ela fica com o pai ou com a
a maior parte do tempo, um exemplo. E às vezes suponhamos que eu fiquei com a minha mãe. E aí eu vejo a minha mãe, né, naquele processo de divórcio, tendo que se tornar, né, a pessoa que vai me criar, a pessoa que vai me sustentar, e eu fico com muita dó da minha mãe. E aí eu acho que não, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ser o suporte da minha mãe, já que ela não tem mais meu pai, eu tenho que ser o suporte da família, eu tenho que dar conta, eu tenho que suportar a minha mãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar, eu não posso dar trabalho, eu tenho que ser o exemplo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então, às vezes a gente faz isso e normalmente é por amor, mas assim, quando a gente faz isso, a gente, além de se prejudicar muito, a gente acaba tirando a força do outro. É isso mesmo. Por exemplo, suponhamos que realmente meu pai não é um bom marido, suponhamos que meu pai realmente ele é muito duro com a minha mãe, ele é muito bravo, ele, né, diminui ela, ele é muito agressivo, suponhamos. E aí eu fico o tempo todo tentando ali agradar a minha mãe, né, tentando, né, diminuir a dor que eu acho que a minha mãe sente. Eu fico ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Às vezes, o ato de eu estar fazendo isso, eu tiro a força da minha mãe de tomar uma atitude. E às vezes de divorciar. Um exemplo. Ou então, de chegar nesse marido e falar, olha, o negócio é assim, assim, assado. Ou você entra na linha ou não vai dar certo. Porque eu tô sempre ali tentando apaziguar a situação. É um exemplo que eu tô dando. Existe vários. Então, a mesma coisa nesse caso que eu falei do divórcio, né? Às vezes houve um divórcio, a mãe ficou com os filhos, né? E aí eu começo a tomar esse lugar porque eu acho que a minha mãe não vai dar conta. E a mãe, ela tá sendo mãe é leoa, a mãe vai dar conta, mas aí eu começo a achar que ela não dá. E às vezes eu acabo também diminuindo a força dela e ela começa a acreditar que ela realmente não dá conta. Porque a energia, gente, ela não precisa nem ser falada, a gente sente. A gente sente quando a pessoa acredita na gente ou não acredita. Então, é muito pesado a gente ficar num lugar que não é nosso e a gente acaba prejudicando a pessoa também, porque a gente acaba tirando, de certa forma, a força daquela pessoa. Outro exemplo muito comum é na relação casal, homem e mulher. A gente chama de despolarização. É quando a gente olha para um casal, tem alguns que é mais assim, só de se olhar você vê, e tem outros que não, mas quando você começa a observar, você vê que é nítido onde o homem tá no lugar da mulher e a mulher tá no lugar do homem. Porque querendo ou não, gente, existe uma energia masculina e existe uma energia feminina. E é óbvio que nós temos ambas, mas eu como mulher, eu tenho mais, eu preciso ter mais forte em mim a energia feminina. E a energia feminina, ela é aquela energia mais suave, mais calma, mais tranquila, é aquela energia mais acolhedora de receber, de ser cuidada. E a energia masculina é aquela energia de ir lá, de resolver, de ir pro mundo, de fazer as coisas, de proteção. E isso não quer dizer que eu, como mulher feminina, não posso ser uma baita empresária e ter super sucesso nos negócios, nada a ver. Quando eu estou fora da casa, estou trabalhando, eu posso vestir do meu masculino. Mas quando eu estou dentro da minha casa, na relação de casal, eu volto pro meu feminino. Até mesmo porque senão fica muito pesado. É mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Suponhamos que eu sou um ator, né? E o ator vai representar um papel. Ele vai lá filmar por algumas horas, ele veste o papel, vai lá, representa aquele papel, acabou as gravações, ele volta pro papel dele, ele volta a ser quem ele é. Suponhamos que você tenha que ficar num papel que não é seu 24 horas por dia, fazendo aquele processo todinho. Chega uma hora que você tá exausto, você tá cansado. Pega um ator e fala, olha, você vai ter que ficar sendo papel para sempre, não você. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Porque não é natural, não é o seu movimento. Então, a gente tem que se observar muito as nossas atitudes, o nosso posicionamento dentro da nossa família, dentro da nossa relação de casal, dentro da nossa relação de amizade também. Quantos amigos querem ser pai e mãe do amigo,
Não, fulano, se eu não orientar, ele não dá certo. Não, fulano, se eu não for lá, ele não resolve. A gente tira o tempo todo a força do outro. Isso não quer dizer que você não possa ser um bom filho e uma boa filha. É lógico que não. É óbvio que se você pode ajudar alguma coisa, o seu pai, a sua mãe, é óbvio que você vai ajudar. Né? Você se coloca à disposição, fala, ó pai, ó mãe, eu tô aqui, no que vocês precisarem, eu vou ajudar. Mas é diferente quando você se coloca naquele papel de tipo assim, eles não dão conta, eu tenho que ir. Ela não dá conta, eu tenho que ir. Não, ela não se protege, eu tenho que proteger. É diferente. A gente sai do nosso papel e coloca no papel do outro. A mesma coisa no relacionamento de casal. Suponhamos que eu sou mulher e eu fico, não, meu marido não dá conta. Aí eu vou lá e pego o lugar do masculino. Eu tiro a força daquele masculino. E a mesma coisa do homem. Ah, não, a minha mulher, ela não dá conta de ser feminina, ela não dá conta de ser uma boa esposa, ela não dá conta de ser uma boa mãe. Eu acabo tirando a força dela. Então a gente tem que se observar muito isso em todas as nossas relações. Não existe exceção, gente. Em todas elas. Porque igual eu falei, normalmente a gente faz esses movimentos por amor, mas é o amor cego, é um amor que prejudica ambos. Até na relação, me veio aqui agora, da cachorrinha, né, da Lua, até na relação de cachorrinho com o dono, por exemplo. A gente, quando tem, né, um cachorrinho, a gente trata com muito amor e carinho, né? A gente mima, a gente pega, a gente dá carinho, né? Igual quando é filhotinho, é uma criança, né? Tem que cuidar com muito jeitinho e tal. Mas imagina que lá no meu inconsciente, eu não tenho filho, suponhamos, ou que eu até tenha, mas assim, começo a colocar aquele cachorrinho no lugar do meu filho. Filho humano, não filho pet, filho humano. Imagina o peso que fica nas costas desse bichinho, tadinho. As expectativas que eu espero que ele me preencha, entende? Então é em tudo. Aí o que acontece? Às vezes o bichinho começa a ficar moidinho, por quê? É muita expectativa pra ele. Sendo que ele tem um papelzinho dele que é só, né, como diria, ser ele próprio. E ele sendo ele próprio, ele vai trazer muita alegria pra gente. Mas ele não tem que ser nada. Ele só tem que ser ele. Igual a gente não tem que ser nada além de ser nós mesmos. E nesse workshop, ficou muito claro isso. A gente fez uma dinâmica, né, onde a gente colocou representantes pra nossa forma, que é a pessoa que a gente acha que a gente é, e pra nossa vida. Enquanto a gente não saiu dessa forminha e foi para quem nós verdadeiramente somos, a gente não deu conta de olhar para nossa vida. Não dá. Por quê? Suponhamos que eu tô no papel suponhamos que eu sou mulher, um exemplo, sou mulher, tô no papel de homem na relação. Eu não vou dar conta de olhar pra minha vida, porque eu acho que eu sou o homem da casa, eu tenho que proteger a casa, eu tenho que fazer tudo sozinha. E aí o que acontece? Às vezes eu deixo o meu feminino de lado, então eu não dou conta de tomar decisões simples, porque eu não tô no lugar que é meu. E aí toda decisão que eu vou tomar, eu penso, não, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho que proteger minha família, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer isso. A mesma coisa se eu me coloco num papel de marido de uma relação, suponhamos, o marido e a mulher se divorciaram e eu fiquei com a mãe e eu me coloquei no lugar do meu pai, voltando a ser marido, né? Tendo um marido ali na casa. Às vezes eu vou ser aquela pessoa que eu me relaciono com as pessoas, mas eu não consigo ir além. Porque no meu subconsciente eu já sou casada, eu já tenho uma família, eu já tenho ali um compromisso. Como que eu vou assumir outro? Aí às vezes eu tento ter um relacionamento sério, mas o relacionamento não vai pra frente, porque no seu subconsciente você já tem uma família. Como que você já tem uma família e você vai pra outro? Não tem como. Então a vida da gente não flui. A vida da gente não vai pra frente. Às vezes a gente tem medo de arriscar, porque não, eu não posso arriscar, porque no caso, igual eu falei pra vocês, do tomar o lugar do marido, né? Eu não posso arriscar, porque eu tenho uma família pra sustentar, eu tenho uma família pra proteger. E às vezes a mãe dá conta, a mãe tá leve, tá dando conta de viver a vida dela, ela tá dando conta de ser a mãe, né? E ela só quer, e normalmente, a gente viu isso também nos movimentos que a gente fez lá, os pais só querem que os filhos sejam felizes,
né? E quando você não tá no seu papel, normalmente você fica tão pesado que você não consegue ser 100% feliz, né? Você não consegue fluir. Então, a partir do momento que a gente começa a observar, será que eu tô realmente no meu papel de filho, de filha, entendendo que meus pais vieram antes de mim e que eles viveram muito tempo antes de eu nascer e eles sobreviveram? É igual eu falei, não quer dizer que eu não posso ajudar meus pais, mas eu não tenho que estar naquele papel de eu preciso cuidar, eu preciso proteger, porque senão eles não dão conta. Imagina essa palavra, não dão conta, o peso que é. É muito pesado. Então, se colocar no seu lugar vai te fortalecer e trazer para você a possibilidade de você olhar para sua própria vida. Porque às vezes a gente se olha no espelho e a gente nem sabe quem nós somos, porque às vezes a gente não tá no nosso papel e realmente a gente não sabe. Sabe aquele negócio assim que eu tô tanto tempo num papel que não é o meu, que eu nem sei quem eu sou? Às vezes isso acontece. Então comece a observar todas as suas relações, se coloque de forma consciente, comece a trabalhar no consciente, fala assim, não, meu papel é esse, eu vou me colocar no meu papel, se precisarem de mim eu vou ajudar dentro das minhas possibilidades, obviamente, mas cada um dá conta do papel que tem. Cada um dá conta do papel que tem, né? E a gente veio aqui com os nossos desafios pessoais. Então, se eu vou lá e acho que o outro não é capaz, eu tô tirando a força do outro até vencer o desafio dele, não é verdade? Então, isso foi muito importante, né? Os exercícios que a gente fez lá foram muito claros. Todo mundo, o resultado foi o mesmo praticamente. Se você não sai dessa forminha que você criou, desse personagem, e se torna quem você é de verdade, as coisas não ficam leves. Porque viver um papel, um personagem que não é o nosso a vida toda é muito pesado. E também pesa pro outro. A gente acaba, de certa forma, sendo uns vampirinhos que vai sugando a energia do outro, sabe? E é por amor, não é por maldade. Mas é um amor que é um amor cego, né? E ao final a gente também viu a importância da gente não se julgar e condenar tanto. Porque acontece muito, todo mundo que tava lá, né, fazendo esses exercícios, na hora que viu que tava assim, né, sendo o pai da relação, a mãe da relação, e no casal, todo mundo ficava assim, né, ficou, ai meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô prejudicando todo mundo, blá blá blá, eu tô me prejudicando. Calma, calma. Surtar não é o caminho. Se julgar e se condenar não é o caminho. A parte mais desafiadora você já fez. Foi descobrir que você tá fora do seu papel. E que foi por amor. Agora, o que você faz é recuar, se colocar no seu papel e começar, a partir disso, né, deixar a vida ir seguindo, tendo atitudes diariamente pra se manter no seu lugar. Porque é óbvio que você não vai sair assim do papel, não, gente. Imagina, você tá 20, 30 anos aí, 10 anos aí, num papel que não é seu. Você acha que você vai conseguir sair assim? Não. É um processo. Então, seja gentil com você mesmo. Não se julgue porque você estava num papel que não era seu, né? Não se condene. A partir de agora, né, fala assim, opa, eu vi, que bom que eu vi, que ótimo, agora eu já sei que eu vi e eu vou começar a mudar isso em todas as minhas relações e me colocar no meu lugar, mas com carinho, com leveza, com amor, porque senão você vai sair de um problema e entrar em outro, que é o da culpa, né? Porque quando a gente não se acha merecedor das coisas, a gente se sabota. Então imagina se você começa a se julgar, se condenar, né? Aí você vai pensar, nossa, eu sou uma pessoa péssima, e você não vai acreditar que você tem direito ao merecimento da alegria, da felicidade, da abundância, da prosperidade, aí você começa a se sabotar. Então não é esse o caminho. Vi que eu tô fora do meu lugar, opa, beleza. Daqui pra frente a gente vai mudar isso. Então, pra mim, me trouxe muita reflexão. Eu comecei a observar as minhas atitudes e eu vi que em várias delas eu estava em vários momentos fora do meu lugar, né? E eu já tinha visto isso no passado, mas foi muito bom rever algumas dessas coisas, porque é igual eu falei, é muitos anos fora do papel e às vezes a gente, né, esquece de viver a gente, mesmo sabendo,
Mesmo consciente, sabendo, a gente às vezes se deixa cair na tentação novamente. Então é um processo de orar e vigiar, pra gente não entrar nesses papéis novamente, para que a gente possa sim olhar para a nossa vida, para os nossos sonhos, para os nossos planejamentos, para que nós possamos tomar decisões baseadas em quem nós somos de verdade e não nesses personagens que a gente acaba tomando. Porque senão fica muito pesada a vida, fica muito pesada as relações, né? Fica muito pesada tudo. E não precisa ser assim, né? As coisas podem ser mais leves. Então, aproveitando essa data, né, de final de ano, que é uma data que a gente começa a refletir muito sobre a vida, né? Sobre quem nós somos, sobre o que a gente quer e se observar em todas as nossas atitudes para que nós possamos fazer um futuro realmente mais leve e com muita alegria, né? E vou continuar vindo aqui, né? Igual eu falei assim, eu quero que seja leve também estar aqui, sempre que eu puder, compartilhando esses insights, né? Essas percepções, essas experiências. E igual eu falo, assim, se uma pessoa conseguir tirar algo, nossa, que bom, né? E pra mim também, porque sempre eu vou lá e revejo os vídeos, porque quando eu revejo, eu observo muita coisa, né? Tipo assim, nossa, né? Porque quando eu venho aqui, eu não venho com script pronto, nem nada disso, eu vou deixando fluir e depois eu vejo que até a forma, né, de falar, eu falo, nossa, eu falei desse jeito, falei daquela forma, isso ainda tá dentro de mim. Se eu falei é porque ainda tá dentro de mim. Então, pra mim serve de muita reflexão. Então, Feliz Natal, um próspero ano novo. O que eu desejo pra todo mundo é isso, é que vocês coloquem no seu lugar, para que vocês olhem pra sua essência, para que a vida de vocês possam fluir com muita leveza e com muito amor. Porque quando a gente tá dentro de nós, conectados com quem nós somos, tudo flui. É o meu maior desejo para esse próximo ano de 2023. Então, fiquem com Deus e até o ano que vem.